Então, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa é você perceber aonde esse conflito começa. E ele começa com a questão do imperialismo, que é o que nós já vimos numa outra aula, e é justamente aquele contexto onde diversos países vão começar a invadir territórios. A África vai ser invadida, o Oriente vai ser invadido, China, Japão, o Oriente Médio. De maneira indireta, a América também vai ser invadida através do capital, através de empréstimos, financiamentos, enfim. E o imperialismo vai levar uma série de divergências entre países, e essas divergências é que vão te levar para a Primeira Guerra Mundial. Basicamente, antes do conflito começar, nós temos algumas alianças acontecendo. É o que a gente chama de Tríplice Aliança, que é essa primeira aqui, e a Tríplice Entente. Tríplice Aliança é fácil você decorar. Aliança AL, Alemanha, A, Áustria, A e a Itália, tá? Alemanha, Áustria e Itália. Tríplice Aliança. Só lembrar dos A's, Alemanha, Áustria, a Itália e já foi. E Tríplice Entente, Inglaterra, França. De início, você tem a Rússia, mas depois a Rússia sai do confronto e entram os Estados Unidos. Então, para você lembrar, Entente é uma palavra francesa. Então, Entente, a França está ali. Se a França está, a Inglaterra está. Então, antes do conflito acontecer, você tem esses acordos sendo feitos, é um período que a gente chama de paz armada. Os países estão se armando, prevendo um conflito. Ele vai acontecer em 1914, quando o herdeiro do Império da Áustria vai visitar a Bósnia e ele é assassinado. Acontece um atentado terrorista, ele é assassinado junto com a sua esposa. A Áustria declara guerra à Sérvia, que teoricamente estava metida nesse atentado, e isso desdobra um efeito dominó, onde você tem a Rússia declarando guerra à Áustria, a Alemanha declarando a guerra a todo mundo, enfim. A Primeira Guerra Mundial acontece. Basicamente, a Primeira Guerra Mundial, ela tem 3 fases. A primeira é que a gente chama de guerra de movimento. A Alemanha vem por aqui, a França vem por aqui, a Inglaterra sai de lá e vem para cá. Então, é aquele primeiro momento onde eles achavam que a guerra ia ser rápida. Eles iam terminar a guerra em questão de semanas ou meses. Só que o conflito se estende até uma segunda fase, que é o que a gente chama de Guerra das Trincheiras. Ou seja, o que foi conquistado até aquele momento, eles vão tentar manter. Essa é a fase mais dura da guerra, é onde morre o maior número de pessoas. E por fim, a terceira fase basicamente acontece ali em 1917, a Primeira Guerra Mundial vai até 18, é o que a gente chama de guerra de movimento, ou ofensiva. Então, movimento, trincheiras e ofensiva. Por que ofensiva? Os Estados Unidos entram e a Rússia sai. Então, você vai ter a Rússia saindo por causa da Revolução Russa e os Estados Unidos entrando no conflito. E é isso. Valeu.